Bom, pessoal, continuando, o que nós vamos fazer agora é relembrar a lei de resfriamento de Newton. Da lei de resfriamento de Newton, nós podemos escrever que o fluxo de calor que deixa a superfície vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor, e aqui nós estamos colocando ele como uma base local, coeficiente local de transferência de calor, que multiplica Ts menos T infinito. Isso nos permite reescrever o coeficiente local de transferência de calor como sendo o fluxo de calor na superfície dividido por Ts menos T infinito. E aí vamos chamar isso daqui de equação 28. Bom, se nós substituirmos a equação 24 na equação 28, nós podemos reescrever o coeficiente de transferência de calor por convecção, ou o coeficiente local, né, de transferência de calor por convecção, como sendo menos T infinito menos Ts dividido por Ts menos T infinito. Isso que multiplica K do fluido, que multiplica o gradiente adimensional de temperatura junto à parede. Bom, mas da solução do problema por meio da utilização de similaridade, nós temos a nossa variável eta como sendo simplesmente y, que multiplica a raiz quadrada de 1 infinito dividido por nível vezes x. Isso permite com que nós reescrevamos essa expressão aqui em termos da variável de similaridade eta, chegando na expressão que o coeficiente local de transferência de calor por convecção vai ser igual a 1 infinito dividido por nível vezes x elevado a meio, seria esse termo, que multiplica K do fluido, que multiplica ΔT, del eta, para eta igual a zero. E aí vamos chamar isso daqui de equação 29. Bom, agora se finalmente nós substituirmos a equação 27, ou seja, a solução das nossas equações governantes, nessa equação 29, e multiplicar por x os dois lados da equação, nós vamos chegar aqui, hx vezes x vai ser igual a x, que multiplica 1 infinito dividido por nível vezes x elevado a meio, K do fluido, vezes o valor de ΔT, del eta para eta igual a zero, que é de 0,332 vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Lembrando que isso daqui vai ser válido para o caso de Prandtl maior ou aproximadamente igual a 0,6. Bom,
Reescrevendo, nós podemos rearranjar os termos de tal forma que Nusselt x, número de Nusselt local, é igual ao hx vezes x dividido pelo K do fluido. E isso daqui vai ser igual ao restante da expressão anterior. 0,332 que multiplica Reynolds x elevado a meio que multiplica Brandt elevado a 1/3. Vamos chamar isso de equação 28. Desculpa, 28 não, equação 30. E aí é óbvio que essa equação ela vai ser válida para Brandt maior ou aproximadamente igual a 0,6. Um outro ponto interessante de destacar é que a solução da equação 26 também nos fornece a razão entre a espessura das camadas limite, hidrodinâmica e térmica. Então é possível encontrarmos delta sobre ΔT como sendo algo aproximadamente igual ao número de Brandt elevado a 1/3. De novo, como parte da solução da nossa equação governante, com as hipóteses correlacionadas, isso daqui é válido para número de Brandt maior ou aproximadamente igual a 0,6. E vamos chamar isso daqui de uma equação 31. Bom, agora o que nós vamos fazer é simplesmente tentar mostrar como que isso relaciona com alguns fluidos ou alguns tipos de fluido muito utilizados. Tá? Se nós considerarmos uma temperatura de 300 Kelvin para trabalhar com as propriedades, tá? Consultando o próprio Encropera, nós vamos ter considerando aqui fluidos comuns, tá? Ar, óleo de motor e água. Ar, Brandt 0,707, óleo de motor, número de Brandt 6.400, água, número de Brandt 5,83. Isso daqui vocês vão encontrar na tabela 4
tabela A5 na tabela A6, tá? Pegando um valor de cada tabela. Bom, o primeiro ponto é para a aplicação dessa equação, o trânsito deve ser maior ou no mínimo aproximadamente igual a 0,6, então todos esses fluidos aqui obedecem esse quesito. Agora o que nós vamos fazer é tentar esboçar qual que seria a relação entre a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica para cada um desses fluidos. Então, primeiro, considerando o ar, cujo Prandtl é 0,707, isso vai nos dar Prandtl elevado a 1/3, aproximadamente igual a 0,891, e da nossa equação 31, isso daqui é justamente a razão delta sobre ΔT. Se esboçarmos isso para o escoamento sobre uma placa plana, nós teríamos alguma coisa parecida com isso daqui, onde aqui seria a nossa camada limite térmica e aqui a camada limite hidrodinâmica. Bom, para o caso da água, número de Prandtl igual a 5,83, consequentemente Prandtl elevado a 1/3 aproximadamente igual a 1,78, que é igual ao delta sobre ΔT. Então, de novo, imaginando escoamento sobre uma placa plana nesse caso, nós teríamos um comportamento mais ou menos dessa forma, onde aqui seria a nossa camada limite hidrodinâmica e aqui a camada limite térmica. Por último, lá com o último fluido que pegamos de exemplo, para o óleo de motor, Prandtl 6.400, Prandtl elevado a 1/3 aproximadamente igual a 18, e aí nós iríamos para uma situação extrema, onde teríamos uma camada limite térmica extremamente delgada quando comparada com uma camada limite hidrodinâmica. Bom, e do ponto de vista físico, o que nós poderíamos considerar em relação à camada limite? Ou seja, qual o significado da camada limite?
Do ponto de vista de engenharia, a principal manifestação da camada limite de temperatura, tá? Ou as principais manifestações, vão ser, respectivamente, a velocidade e temperatura, ou seja, fricção na superfície e transferência de calor por convecção. E aí, desculpa, né? Não só a camada limite de temperatura, mas as camadas limites de velocidade e temperatura. Tá? Pequena confusão aí. Então, vamos lá. Camada limite de velocidade. De um ponto de vista de uma aplicação de engenharia, a principal implicação dela seria a fricção na superfície. Ou seja, arrasto. E para a camada limite de temperatura, a principal implicação dela está na transferência de calor por convecção. É como se a camada limite térmica agisse, de certa forma, como um isolante. Tá? Se nós considerarmos, nós já vimos que quanto maior o coeficiente de transferência de calor por convecção local, maior vai ser a transferência de calor, certo? Que duas linhas S vai ser igual ao H de x, que multiplica Ts menos T infinito. Ts menos T infinito é constante, então quanto maior o H de x, maior o calor transferido. E também nós já vimos que o H ele vai ser maior na ponta da placa. Tá? À medida que você percorre a direção x, a tendência é você ter um valor menor de H. Isso quer dizer o quê? Ou nós podemos implicar o que a partir disso? Quanto maior for a espessura da camada limite térmica, mais difícil será a transferência de calor por convecção até a corrente livre do fluido. Bom, nós vamos finalizar essa nossa aula aqui, tá? Na próxima aula, nós começamos falando sobre os coeficientes de transferência de calor local e médio, e depois vamos falar sobre a questão de escoamento laminar e escoamento turbulento. É isso, pessoal. Muito obrigado.